Olá, vamos continuar a nossa leitura. Livro Sete Poderes da Mulher que Faz a Diferença. Autores: Família Brunet, Dário, Tiago, Daniel e Marcos. Capítulo 1, parte 2. Agora, de que vale você ter uma habilidade e usar somente para você? Aqui está um segredo para esse poder ter efeito positivo. Use para ajudar pessoas. Fanny tinha prazer em cozinhar para a família, para as amigas, pessoas com quem convivia e até mesmo para estranhos. Por inúmeras vezes, cozinhou feijoada completa, seu prato preferido, para a alegria de seus convidados. E uma de suas alegrias era ver que as pessoas estavam felizes e satisfeitas com o que ela tinha preparado. Fanny tinha alegria em ver sua família e amigas desfrutando a mesa. Deus também é assim. Ele tem prazer em nos ver aproveitando o que ele criou. Veja só, Fanny usou os dons que tinha para reunir e abençoar pessoas. Em seus almoços, fartos de sabor e alegria, ela, na verdade, estava gerando momentos de comunhão e aconselhamento. Ela estava usando o talento dela para servir pessoas. Dons e habilidades têm o poder de transformar ambientes e pessoas. O dom que você tem é para abençoar pessoas. Em seus últimos anos, ela se dedicou a aprender e ensinar sobre mesa posta. Fez vários cursos para se aperfeiçoar e aprender novos arranjos e técnicas. Ela usava o que tinha aprendido em casa, mas também passou a ensinar sobre essa habilidade que tinha desenvolvido. Muitas mulheres, quando estavam prestes a se casar, procuravam Fanny para aprender o que ela sabia. Além disso, ela passou a produzir vídeos ensinando sobre mesa posta e publicava em suas redes sociais. Dessa forma, alcançou e ajudou pessoas que nunca tinha visto na vida. O dom que você tem é para abençoar pessoas. Na Bíblia, há vários casos de pessoas que usaram o que sabiam para ajudar os outros. Na parábola do bom samaritano, que foi contada por Jesus e está gravada e registrada no livro de Lucas, capítulo 10, diz o seguinte nos versículos 33 e 34. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois, colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. O samaritano, pelo que podemos ler no texto, tinha uma habilidade: cuidar das pessoas. Ele tratou as feridas do homem que estava machucado e jogado na estrada. Cuidar de alguém, fazer um curativo, pode ser algo simples, mas nessa história contada por Jesus, outros homens tiveram a oportunidade de fazer isso e não fizeram. O bom samaritano, ao tomar a decisão de usar sua habilidade, virou uma espécie de herói da história que Jesus contou. Um outro caso interessante é o do jovem Davi. Essa história aconteceu antes dele ficar famoso por derrotar o gigante Golias ou se tornar rei de Israel. Ele era um pastorzinho de ovelhas que tinha um dom: tocar harpa. E o então rei da época, Saul, estava atormentado por espíritos maus. A forma de libertá-lo era com música. E quem foi ao palácio cumprir essa missão? Davi. Veja o que nos conta 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Abre aspas.
Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Fecha aspas. Davi usou o seu dom para ajudar o rei. No livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, o apóstolo Paulo orienta o que os cristãos daquele lugar deveriam fazer. E ele, repare bem, fala sobre as habilidades necessárias para edificar a igreja. Abre aspas. Pois bem, irmãos, o que fazer, então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Fecha aspas. Cada um usaria sua habilidade para fortalecer a todos. Quando você usa o poder dos dons e habilidades, você se destaca, une pessoas, pode ensinar algo novo, aponta direção e vira referência. Aqui estão 7 versículos e trechos bíblicos que falam sobre dons e habilidades. Repare que uns deixam claro que recebemos dons de Deus, outros nos alertam que sim, devemos usá-los. Eles não podem ficar guardados. Primeiro versículo, Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8, que diz: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Segundo versículo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Terceiro versículo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Quarto versículo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Quinto versículo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Sexto versículo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 ao 11, que diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Sétimo e último versículo. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
que não muda como sombras inconstantes. Como descobrir meus dons e habilidades? Preste atenção nos elogios que as pessoas fazem sobre você. O que elas costumam comentar? Que qualidade sua está sempre em evidência? Quando as pessoas te procuram, o que elas pedem? Pense no que você gosta de fazer. O que você faria mesmo que não te pagassem por isso? O que você realiza que te dá alegria e satisfação? Pense no que você sabe fazer muito bem e outras pessoas não conseguem. Você sabe lidar com pessoas? Sabe escrever bem ou falar em público? Sabe ouvir com atenção? Você sabe cozinhar, empreender, fazer contas, cuidar de pessoas? Como desenvolver meus dons e habilidades? Busque cursos da área, treine em casa e converse com pessoas que fazem o que você está aprendendo e quer melhorar. Como desenvolver a sensibilidade espiritual? Lendo a Bíblia e jejuando. Ler a Bíblia é conversar com o próprio Deus. Afinal, é a palavra dele. Muito foi escrito sobre o povo hebreu, o povo judeu, sobre Jesus, seus discípulos e seguidores. Mas nem tudo foi parar na Bíblia. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que ficasse registrado apenas conteúdo que hoje forma os 66 livros da Bíblia. Deus pode falar conosco por meio do Espírito Santo, de sonhos, de revelações, de outras pessoas. Mas o manual desta vida, o conteúdo necessário para caminharmos em direção à eternidade, está no conjunto de livros que formam a Bíblia. Ele fala por meio dos versículos eternos. Portanto, leia a palavra de Deus para a sua intimidade com o Pai e sensibilidade espiritual aumentarem. O jejum é outra poderosa estratégia para isso. Muitos acreditam que o jejum serve para a gente se sacrificar e pedir algo difícil a Deus. Mas se fosse assim, o jejum do rei Davi em prol de seu primeiro filho, com Batseba, teria funcionado. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, diz assim: Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Mais adiante, em 2 Samuel, capítulo 19, verso 19 ao 20, está a conclusão da história e a reação do rei Davi. Abre aspas. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu. Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois, voltou ao palácio. Pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Fecha aspas. O jejum serve para aumentar a sua sensibilidade espiritual, ou seja, te aproximar de Deus. Com essa conexão em alta, você receberá informações privilegiadas dos céus. Veja o que Jesus disse sobre jejum. Está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 15, que diz: Jesus respondeu: Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. O mestre estava explicando por que os seus discípulos não jejuavam, porque eles tinham Jesus por perto. Mas quando Jesus, o noivo, fosse tirado deles, eles teriam que jejuar. Ao ler a Bíblia, você aprenderá quem é Deus e o que Ele tem para a sua vida.
Ao jejuar, você ficará sensível para ouvir o que Ele quer te contar. Não se esqueça, você não está aqui por acaso. Deus te mandou para essa geração com um propósito e te capacitou com dons e habilidades. Não é mágica, você precisa treinar seus dons e habilidades, manter o foco no seu desenvolvimento e usar isso para ajudar pessoas. Já viu uma nuvem carregada de água? Quando chove, a água molha a nuvem? Não, ela molha a terra. Pois bem, o dom que você tem é para fazer a diferença na vida das pessoas.